Muito boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Vamos hoje para o capítulo 15 de Marcos. E neste evangelho, o capítulo 15, aqui chegamos então no clímax do evangelho, que é a crucificação de Jesus. Aqui a gente vai ver um contraste entre a justiça divina, e a injustiça humana. Também o contraste entre uma aparente derrota, mas a vitória eterna de Deus na cruz, Então é um texto bem também profético, porque revela que na cruz aqui, tudo aquilo que parecia ser perda, parecia ter terminado, parecia o final, na verdade era o início do plano perfeito de Deus. E dos versos 1 ao 15 aqui, Jesus então ele é levado perante Pilatos. Os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas, todo o sinédrio tiveram um conselho, amarraram Jesus e o levaram e entregaram então a Pilatos. E então, mesmo sem culpa alguma, ele é condenado. E aí tem a oportunidade de soltar um dos que já tinham sido condenados e iriam ser crucificados naquele dia. E aí o povo escolhe então Barrabás. Mesmo Pilatos insistindo, vocês querem que solte este? O povo insistia e clamava por Barrabás. E aí Pilatos vai pedir então o que vocês querem que eu faça com este, que é o chamado rei dos judeus. E o povo vai gritar, crucificam. E aí então o povo escolhe Barrabás, um homicida, em vez do Filho de Deus. Muitas vezes a gente também é incompreendido. E a gente vai passar por isso. Como igreja, individualmente, nós seremos incompreendidos, muitas vezes rejeitados ou até trocados por alguém que o mundo considera mais útil. Mas assim como Jesus, a nossa identidade ela não depende da aprovação dos homens, mas sim do decreto eterno de Deus. Se sabemos quem somos em Deus, que somos seus filhos, comprados a preço de sangue, e se recebermos Jesus como nosso Senhor, suficiente Salvador, o mundo pode nos trocar por qualquer coisa, mas Deus não nos troca. O valor que Deus nos dá é tão precioso, que crendo no Filho dele, no unigênito, naquele que ele enviou, teremos a vida eterna. No novo céu, numa nova terra, onde todas essas coisas que aqui hoje vemos são passageiras, mas lá viveremos dia após dia, agradecidos em gratidão com Deus pela eternidade, por todo sempre, aprendendo dele, vivendo com ele, construindo e morando, plantando e colhendo, com perfeita saúde, em harmonia, sem medo da morte, sem temor do ladrão, de perder a vida, porque lá viveremos eternamente em paz. Então a nossa identidade, temos que entender e aprender que nós não dependemos da aprovação dos homens. E o nosso temor deve ser de que a gente deve estar alinhado no caminho e no propósito daquele que nos chamou e decretou vida sobre a nossa alma, que é Deus, que é o eterno, que é o Pai verdadeiro, o Pai perfeito, Deus Todo-Poderoso. Devemos aprender que a injustiça dos homens não pode frustrar devemos aprender que a injustiça dos homens aqui na terra não deve frustrar a justiça de Deus. Não devemos confundir as injustiças que sofremos aqui por causa de pessoas com a justiça que Deus fez na nossa vida e que Deus faz na nossa vida e fará na nossa vida. Quando o mundo nos rejeita, o céu nos confirma como seus filhos, como seus herdeiros. Amém? 16 ao 32, Jesus então passa por uma humilhação, Jesus é coroado de espinhos, ele é zombado, ele vai ser cuspido e pregado então na cruz, que era uma humilhação, uma maior condenação, maior humilhação que existia na época era a crucificação. E
Cristo passou por tudo isso. E o que parecia fraqueza aos olhos daquele que o estava pregando, cuspindo e zombando dele, na verdade, era a manifestação da maior força, um amor do Filho, obediente ao Pai, obediente ao propósito do Pai, e ele foi até o fim. A coroa de espinhos anuncia que até as dores mais cruéis podem ser transformadas em vitória. Deus, ele pega os símbolos da humilhação e os converte em testemunhos de glória. Não para que venhamos a nos vangloriar, e muito menos Cristo, mas para que o nome dele seja glorificado e seu reino seja exaltado. Por isso devemos nos fortalecer. Devemos fortalecer os nossos irmãos a suportar o escárnio. Lembrar que seguir a Cristo implica em carregar a cruz, e cruz é humilhação, é zombaria, é gente cuspindo, que a verdadeira realeza do cristão, ela não se manifesta em tronos terrenos, em posições aqui na terra, em reconhecimento aqui na terra, mas sim a verdadeira realeza do cristão é manifestada na sua fidelidade em meio às lutas, em meio às perseguições, à zombaria, à humilhação, por causa do nome de Jesus, por causa do reino de Deus. 33 e o 39 vamos ver o clamor da cruz, o clamor de Jesus. Jesus vai exclamar, 34. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? O véu do templo vai se rasgar, de alto a baixo. E o centurião, vendo tudo isso que estava acontecendo, ele vai dizer, verso 39, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Há momentos em que o silêncio de Deus em nossas vidas parece que estamos abandonados, parece um abandono do Pai. E é nesse silêncio que o céu está se movendo em nosso favor. Se estamos alinhados com a vontade de Deus, se entendemos de quem somos filhos de Deus, herdeiros juntamente com Cristo, se entendemos o nosso propósito de proclamar o Evangelho aqui na terra a toda criatura, devemos entender que esse silêncio é o céu se movendo em nosso favor. O véu rasgado anuncia esse acesso livre à presença de Deus. O que antes nós, que não somos judeus, nós que não éramos do povo de Israel, não tínhamos acesso, hoje, graças ao véu estar rasgado e termos acesso ao Santo dos Santos, por causa de um homem justo, Filho de Deus, de Cristo Jesus, hoje temos esse livre acesso de chegarmos ao Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e chamá-los de Pai. Chegarmos à sua presença, temos esse acesso livre de em oração. Pedimos perdão, reconhecer o quanto nós somos pecaminosos, quanto nós somos falhos e o quanto carecemos da sua graça e misericórdia. E o que parecia derrota se tornou o maior triunfo da história. Hoje todos os povos, línguas e nações podem se achegar ao Senhor e ser reconhecidos como seus filhos por causa do nome de Jesus, por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário. Aleluia! Verso 42 e 47. Vamos ver o sepultamento e a esperança da ressurreição de Cristo. José de Arimateia vai ser ousado aqui, vai ter uma coragem e pede o corpo de Jesus. Ele foi até constrangeram ele lá no verso 21 a ajudar a carregar a cruz com Cristo. Acharam ele ali no caminho e vem aqui e ajude o Senhor a carregar a cruz. E essa coragem de pedir o corpo de Jesus e o colocá-lo num túmulo, aos olhos humanos, tudo parecia que acabou. Jesus não se levantou, Jesus não voltou a abrir os olhos, o seu corpo estava ali, estava acabado. Mas aos olhos de Deus, ao terceiro dia, já estava decretado a sua ressurreição.
Aquilo que parecia o fim, na verdade, foi um prelúdio de um novo começo. O túmulo fechado não é a sentença final, mas a preparação para a glória da ressurreição. Aleluia! Por isso devemos aprender, devemos ensinar a igreja a esperar com fé, a ter essa esperança. Há promessas de Deus que parecem enterradas, assim como Cristo foi enterrado no túmulo aqui nesse capítulo. Parece que as promessas de Deus foram enterradas, mas não, no tempo certo, o Espírito Santo de Deus as ressuscitará em nossas vidas. Marcos 15 nos mostra que a cruz é um lugar de aparente derrota em nossas vidas. Parece que estamos retrocedendo, parece que estamos errados, mas na verdade, se estamos no propósito de Deus, se estamos no caminho que é Cristo, a verdade e a vida, a cruz, ela não é a nossa derrota. A cruz é a nossa vitória eterna em Jesus. A injustiça dos homens não impedirá os planos de Deus em nossas vidas. A humilhação não impedirá os planos de Deus em nossas vidas. Mas tudo isso se transformará em glória do nome do Senhor, em glória do seu reino, em glória para o nosso Rei Jesus Cristo. O silêncio se revela redenção e o túmulo anuncia uma esperança, a ressurreição. Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço.